Siga o comunicador de sua preferência da Rádio MediaCast. O Twitter do Paulinho é @blog do Paulinho. Você pergunta e ele responde. No ar, na Rádio MediaCast. Pergunte para o Paulinho. Olá, muito boa noite! Está no ar mais uma edição do nosso MediaCast Esporte Clube. Hoje, dia 3 de abril de 2013. Realmente há 2 dias que não nos falamos, hein? Muita coisa a ser tratada. Contamos sempre, né, com a participação do ouvinte da Rádio MediaCast, que pode participar pelo Twitter @Rádio MediaCast, @Rádio MediaCast, e também pelo telefone, código 11 30 42 7415, 30 42 7415. Você participa aqui conosco de mais essa edição do MediaCast Sport Clube, que agora não apenas fica disponível em podcast na página da Rádio MediaCast, minutos após o término, né, do programa na versão ao vivo, como também fica disponível no dia seguinte no YouTube, no nosso canal do YouTube, né? Estamos gravando agora todos os nossos MediaCast Sport Clubes em vídeo, o que é muito legal, né? Muito legal. São várias mídias que a gente vai se comunicando, além, é claro, da mídia escrita, né, que é o blog do Paulinho. Sejam todos muito bem-vindos, assim como chegou agora aqui já no Twitter o Igor Munarim. Igor Munarim diz que a investigação de Polícia Federal cancela projeto olímpico de Guga e Larry Passos. Olha só, hein? Eu li alguma coisa a respeito. Está sendo investigado. Eles tinham um projeto que recebia dinheiro público. Na verdade, foi uma ideia do Guga, né? E o Larry Passos que estava tocando. Não há ainda muita definição do que de fato está acontecendo. Está tudo meio nebuloso. Tomara, né? Tomara que não seja nada que macule a imagem do nosso Guga. Igor Munarim também deixa mais 2 links de notícias, dizendo que um nigeriano que bateu o Brasil em 96 foi acusado de mentir idade em 12 anos. É verdade, aqueles times africanos que disputam as Olimpíadas, a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas, né? E é bem possível que tenha ocorrido. Diz também que um pastor propõe à comissão acata fechar sessões dos direitos humanos. Na verdade foi o pastor Marco Feliciano, já vamos falar dele aqui. Ele não quer público, hein? Ele quer fazer, a gente sabe muito bem o que ele faz, as barbaridades, né? Ele quer fazer sem público. Tá difícil. Esse é o Brasil. Até Renan Calheiros falou na televisão outro dia. Paulo Maluf ontem, falando como pessoa de bem no horário político nacional. Bom, tivemos ontem rodada da Libertadores da América, rodada importantíssima, rodada em que participou o Palmeiras, né? O Palmeiras venceu o Tigre por 2-0. Uma vitória importante, né? Que recolocou o Palmeiras na disputa do torneio. O Palmeiras que corria o risco, corre ainda um pouco, mas com chance bem menor de ser eliminado na primeira fase. Palmeiras que agora está com, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela, Palmeiras possui 6 pontos, está na segunda colocação, atrás apenas do Libertad, faltando 2 rodadas para terminar essa fase de grupos para o Palmeiras. No grupo do Palmeiras, alguns grupos estão mais adiantados, né? Outros estão na mesma situação. O Palmeiras tem 6 pontos, o Libertad tem 8. O Sporting Cristal 5 e o Tigre 4. Hoje, pelo menos, o Palmeiras depende apenas dele, o que é muito importante. Tomara que o Palmeiras consiga, porque o Palmeiras ontem fez uma partida muito boa, viu? Muito boa, venceu por 2-0. Vejo aqui que tinha 20 mil pessoas no estádio. Um público pequeno, né, levando em consideração o torneio disputado e também a tradição, né, do Palmeiras no torneio. Já venceu a Libertadores, mas compreensível dentro da atual circunstância, né, do time do Palmeiras, um time aquém da sua história, um time que é aguerrido. Ontem mostrou muito isso. O Palmeiras foi muito mais aguerrido do que jogou futebol, embora tenha jogado futebol. Mas o torcedor do Palmeiras não pode esquecer que o Tigre é uma equipe fraca, uma equipe fraquinha. O Palmeiras, embora seja sempre um confronto, né, entre Brasil
e Argentina, tem que olhar as coisas como elas são. O Tigre é uma equipe que não bota medo de ninguém e que já espantou o mundo ontem ao voltar para o segundo tempo. Mas é isso, Palmeiras venceu, mesmo perdendo o Patrick Vieira logo aos 14 minutos, né? Fez 1-0 também logo no comecinho e depois conseguiu ampliar com o gol foi um gol de Vinícius, né? Vinícius que vem realmente fazendo boa campanha, né? No Palmeiras, vem se mostrando um jogador de bastante eficiência. Tomara, vamos torcer para que o Palmeiras consiga embalar, consiga realmente pelo menos fazer um bom campeonato. Um campeonato que não envergonhe o seu torcedor e que possa se preparar. Acho difícil o Palmeiras ter alguma condição de vencer a Copa Libertadores da América, mas o Palmeiras tem que se preparar, montar, armar esse time, que é o que o Palmeiras tem em mãos, e não vai ter nada muito melhor, porque o Palmeiras não tem dinheiro para contratar mais jogadores, e é o que o Palmeiras que o Palmeiras consiga, né, montar uma equipe digna de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e subir para a Série A, para aí sim pensar em voos maiores, né? Pensar em voos maiores, montar uma equipe já um pouco melhor dentro, sempre andando com as próprias pernas, não fazendo o que outras diretorias fizeram, foi adiantar dinheiro, aquele negócio todo, e deixou o caixa do Palmeiras do jeito que tá. Bom, agora, do jeito que a gente tá vendo aqui a notícia no site do Perrone, fica difícil, hein? O Bruno a gente já sabe que é o manager do Palmeiras, é o cara que manda no futebol do Palmeiras, com carta branca, hein? Carta branca dada pelo presidente Paulo Nobre. Realmente um risco tremendo, né? Dada a história do Brunoro recente nas equipes da qual ele fez parte da gestão. O Brunoro está sendo tratado no Palmeiras como se fosse um alto executivo da Microsoft, por exemplo, ou de outra empresa grande mundial. Até direito a carro de luxo ele tem, com gasolina paga. E é um carrinho de 100 pau, hein? Carrinho de 100 pau, sendo que ele já ganha 120 mil reais mensais líquidos, segundo a apuração do COF, né? O COF, que é o comitê do Palmeiras, que está tentando analisar o contrato, um comitê formado por conselheiros, analisar alguns contratos que eles consideram lesivos ao Palmeiras, entre eles esse contrato do Brunoro. Tem muita coisa que tem que ser realmente revista para que o Palmeiras não se prejudique e possa impedir o crescimento necessário do clube, né, num momento tão difícil. Tem uma notícia boa aqui, o Patrick Vieira, a gente acabou de falar que ele se machucou na partida contra o Tigre, mas parece que ele vai entrar em tratamento, já está fazendo tratamento e talvez se recupere para a próxima partida do Palmeiras no Campeonato Paulista. Isso é muito importante. É dúvida ainda, né? O médico do Palmeiras diz aqui, o Patrick levou uma pancada, não é uma lesão, então vai depender mais do conforto do jogador do que da situação clínica. Ele será reavaliado, vamos esperar, mas por enquanto ainda é dúvida para o domingo. Tomara que se recupere, né? Tomara, porque realmente o Palmeiras já jogou desfalcado bastante ontem, né? E tem que fazer uma sequência, né? Uma sequência para que a equipe possa entrosar. Bom, a gente estava falando aqui, o Igor Munarim cantou a bola do pastor Marco Feliciano, que mandou fechar a sessão dele lá, da Comissão dos Direitos Humanos. Que coisa, hein? Quem vê, esse pastor Marcos Feliciano, com todo o respeito aos evangélicos, mas lamentavelmente 90% dos pastores evangélicos, 90% não é um número exagerado não, é bem por aí, se não for mais, 90% dos pastores evangélicos aproveitam, né, da fé alheia para poder viver disso, para poder se locupletar exageradamente. Veio o caso do Edir Macedo, esse pastor Marcos Feliciano, basta você entrar no YouTube, na internet, e você vai ver o que ele fala para os caras. É um estelionatário da fé, essa é a verdade. São vários estelionatários da fé que se aproveitam da fé alheia para oferir lucro, de maneira cada vez mais baixa, né? De maneira eles mesmos não acreditam no que dizem acreditar. Por exemplo, que a pessoa que usar o nome de Deus em vão vai ter problema. Olha, o que eles mais fazem é isso. E também, além da questão religiosa da coisa, da questão da safadeza, né, religiosa da coisa,
igreja que há muito tempo já deveria ter começar a pagar imposto aqui no Brasil, todas elas. Eu acho uma grande sacanagem o povo pagar essas igrejas que já viraram comércio não pagarem. O pastor Marcos Feliciano, além da parte religiosa, tem aquele problema de racismo evidente nas suas declarações e da homofobia, né? Ele quer disfarçar, aí começa a atacar os outros dizendo que é uma ditadura gay, que não é verdade, não é verdade. Há exageros dos dois lados, mas nenhum exagero é tão grave quanto o do pastor Marco Feliciano. E esse cara, né, esse parlamentar, conseguiu aprovação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias para que ele possa ir à Bolívia. Vai lá visitar os 12 apóstolos corintianos que são acusados de matar o garoto Kevin. E deve aparecer na Bolívia ou na terça ou na quarta-feira da semana que vem, é o que diz aqui o comunicado. E realmente é de impressionar, né? Quer dizer, o que ele vai fazer lá? O que significa? E ele está dizendo aqui, está prometendo que vai trazer pelo menos um preso de volta. A gente se quer apostar que dos 12, se voltar um, eu acho que não volta, mas se voltar um, volta o Tadeu. Olha, é quase certo, é quase certeza, porque realmente quem eles querem soltar, né? O resto tá lá só para fazer presença. Vitor Mancha aparece aqui no MediaCast Sport Clube e diz, tô na escuta, hein? Vitor Mancha, nosso ouvinte fiel aqui do MediaCast Sport Clube e que também do Band Coruja do nosso Diguinho que assina as vinhetas aqui da Rádio MediaCast. Falando nos 12 condenados, 12 suspeitos, né? Da Bolívia, os corintianos que estão presos, que eles se dizem corintianos, mas eu acho que eles são mais Gaviões da Fiel do que corintianos. Você sabe quem é que está pagando a comida deles na cadeia? Você está achando o quê? Que é o governo da Bolívia? Não é. Somos nós, trouxas, que pagamos impostos. Porque, por decisão estranhíssima, mas muito estranha, porque a gente sabe que tem brasileiro preso no mundo inteiro, inclusive na Bolívia, outros brasileiros. Mas só esses 12 estão com regalia. A Embaixada do Brasil na Bolívia, que recebe recurso público, quer dizer, do nosso bolso, está pagando a alimentação dessa gente. Eles não querem comer pezinho de galinha com unha. Não, essa comidinha faz mal e não sei o que. Isso é o que eles estão dizendo. Aí vem aqui o responsável pela embaixada e diz aqui, Dona Rose, que é a pessoa que está servindo, né, a comida para eles, que é da embaixada, Dona Rose se debruça sobre as grades enferrujadas que separam os detentos dos visitantes e começa a passar as bandejas de comida. No cardápio do dia, segundo... aliás, essa Dona Rose é uma boliviana que está levando a comida que a embaixada paga. Tem bife. A refeição é custeada sempre pela embaixada brasileira na Bolívia, declarou a própria Dona Rose. É absolutamente lamentável. Esse é o Brasil. Se fosse um de nós, hein, que tivesse passando fome na Bolívia e fosse pegar uma maçã e fosse em cana lá, quero ver se ia ter essa repercussão toda. Os caras, pelo menos é o que a polícia boliviana diz, são suspeitos de homicídio e estão lá na moleza, né, recebendo todas as regalias possíveis. Antes da gente continuar falando aqui de Copa Libertadores, que jogão ontem, em Barcelona e Paris Saint-Germain. Eu assisti a partida inteirinha e é sempre um prazer assistir o Barcelona jogar, né? Mesmo jogando fora de casa, com algumas cautelas, o Barcelona manteve-se no ataque, aquele toque de bola que a gente já conhece, né? Sempre eficiente, quase não erram passes. O Paris Saint-Germain se portou muito bem também. O Paris Saint-Germain fez o que podia, né? Dentro do que podia, tentou até atacar o Barça no começo do jogo, mas aí tomou o gol do Messi, um passe fantástico do Daniel Alves, um passe de 3 dedos, que não é normal ele acertar, que até é uma das pessoas que mais erra passe no Barcelona, mas esse ele acertou muito bem. O Messi, de primeira, bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro, marcou um belo gol do Messi. Messi que depois saiu contundido, né, no intervalo, deixou o Barcelona preocupado, deixou inclusive até possibilidade de ele ficar de fora da partida de volta, o que pode complicar pouquinha coisa para o Barça. Eu não vejo o Barça perdendo a classificação, porque no segundo tempo
O Barcelona foi para cima, aliás, o Paris Saint-Germain foi para cima, fez o seu gol impedido, né? Gol impedido do Ibrahimovic. Minutos depois, aos 44, 45, teve um pênalti pro Barça que o Xavi bateu, que deu até dó do goleiro, categoria do Xavi. E no finalzinho, um chute despretensioso lá do Paris Saint-Germain, aos 49 minutos, a bola desviou na zaga e enganou o Valdez. 2-2, resultado até bom pro Barcelona fora de casa, dentro das circunstâncias. Barcelona que pode empatar em 0-0, empatar em 1-1 e continua com a vaga lá no Camp Nou. A grande questão é o que o Paris Saint-Germain vai fazer para poder reverter, tentar ao menos reverter esse placar, porque se for muito para cima do Barça no Camp Nou vai tomar goleada, como acontece com muito time grande, muito time, não que o Paris Saint-Germain não seja grande, mas muito time maior que o Paris Saint-Germain, né? E agora, o Lucas foi muito bem no primeiro tempo, hein? Destaque muito positivo pro Lucas no primeiro tempo, no segundo ele não apareceu, mas ele, o único problema que eu vejo é que esse time do Paris Saint-Germain, se não passar a bola pro Ibrahimovic, acho que os jogadores são mandados embora. O Lucas fez muita jogada interessante, outros jogadores também, mas tinham sempre que dar a bola pro Ibrahimovic, que é bom jogador, mas não justifica toda a bola ser passada para ele, nem sempre ele está sendo o mais bem colocado dentro da área, ou para poder definir o ataque, né? Então, o Paris Saint-Germain tem que aprender a jogar com outras alternativas, até facilita a marcação da defesa adversária, todo mundo sabendo que a bola vai sobrar pro Ibrahimovic. Tivemos também outros resultados aqui da Copa dos Campeões, da Liga dos Campeões. Ontem, por exemplo, o Bayern bateu o Juventus de Turim por 2-0, um grande resultado, né, que praticamente coloca a equipe na outra fase. Hoje tivemos mais duas partidas. Málaga 0, Borussia Dortmund 0. Em Málaga, o Málaga, que é uma equipe média da Espanha, está fazendo uma boa campanha, mas perdeu a chance, né, de sair na frente nesse mata-mata. Uma chance que dificilmente vai conseguir aproveitar no jogo de volta, porque o Borussia Dortmund é o grande favorito, né, jogando na Alemanha, e hoje o Real Madrid praticamente definiu a sua vaga ao vencer por 3-0 a equipe do Galatasaray. 3-0, um golaço de Cristiano Ronaldo logo aos 9 minutos de jogo, o Benzema ampliou aos 28 e o Higuaín finalizou aos 27 minutos, e o Real Madrid, convenhamos, se tivesse forçado, teria feito até mais. Bom, vamos aqui falar mais de Paris Saint-Germain e Barcelona. Tem um assunto aqui de bastidor, chato por sinal, né? Parece que novamente aquele inglês, o volante inglês que joga no Olympique de Marselha, o Joey Barton, que já havia enchido a paciência do Neymar pelo Twitter, está querendo na verdade aparecer. Acho que ele não consegue aparecer dentro de campo, ele quer aparecer fora de campo. E ele no Twitter tinha falado alguma coisa ofensiva pro Neymar, o Thiago Silva foi defendê-lo e ele agora insinuou que o Thiago Silva é homossexual. Disse que o Thiago Silva não sabe se o Thiago Silva é mulher ou é homem, não sabe se é um menino que virou menina ou vice-versa, essas bobagens, né? Foi absolutamente infeliz, ridículo até, e o Paris Saint-Germain ele se pronunciou, o time, né, se pronunciou oficialmente, em nota oficial, e disse que vai tomar providências para defender o Thiago Silva. Devem ser providências evidentemente jurídicas. Então, e cabe sim, eu acho um absurdo um jogador desqualificar o outro por qualquer assunto que seja dessa maneira, ainda mais de maneira gratuita, né? E principalmente levar para esse lado que não tem nada a ver se o Thiago Silva é ou não é um problema dele. O que vale é se é gente de bem. E tudo indica, não há nada que desabone o Thiago Silva em toda a sua carreira. Não se vê falar dele fora de campo, muito pelo contrário. Se vê falar muito bem dentro de campo. Vamos dar uma olhada aqui no Twitter. Igor Munarim diz aqui que o Del Negro trabalha para tirar a abertura da Copa de São Paulo. Esse assunto também deu o que falar hoje, né? Na verdade, o Del Negro, evidentemente, se puder tirar a abertura da Copa de São Paulo, vai tirar, porque ele é desafeto do André Sanches. Mas a grande questão não é nem essa, o pessoal não está indo pro X da questão, o que vai decidir o negócio, que é realmente o dinheiro do BNDES. O dinheiro do BNDES não sai porque o Corinthians armou uma empresa para poder intermediar e cuidar da gestão do fielzão, né, cuidar da gestão do estádio, da construção do estádio, uma empresa
É uma picaretagem, essa é a verdade, é uma grande picaretagem e o BNDES não está aceitando essa empresa como uma das empresas que vão dar o subsídio necessário para que o BNDES possa acreditar que o Corinthians um dia vai pagar esse dinheiro emprestado. O Odebrecht não quer dar o seu patrimônio, né? Não quer colocar o seu patrimônio como garantia, essa empresa também não pode, porque é uma empresa que está sendo investigada, até uma empresa de investimento que não investe em nada, só investe no estádio, é uma coisa muito estranha, que tem a Odebrecht também como majoritária, o Corinthians tem uma pequena parcela, e o Corinthians não tem absolutamente nenhum patrimônio para colocar para o BNDES, já que todo o seu patrimônio está com problemas, né? O Corinthians que tem diversas ações que perdeu na justiça, de inadimplência, de calotes e tudo mais, então a própria fazendinha está loteada entre credores, gente que evidentemente nunca vai receber nenhum valor, né? O Corinthians que está se utilizando disso, uma hora vai ter que resolver essa questão e mais ainda com a dívida que vai ser deixada por esse estádio, que o Corinthians vai ter que pagar para o Odebrecht, sabe-se Deus como, dificilmente terá condições de pagar e vai ficar com a dívida que pode complicar o clube, não apenas pelo fato de ficar com essa pendência, mas também em negócios futuros, né? Qual é o parceiro que vai aceitar negociar com o Corinthians a longo prazo, ou então emprestar dinheiro para o Corinthians, sabendo que o Corinthians está vindo de uma sequência de calotes, e esse daí do estádio tende a ser um dos maiores de todos. Bom, ontem tivemos também a convocação da seleção brasileira, convocação polêmica de Luiz Felipe Scolari. Polêmica e, a meu ver, pouco inteligente. O técnico Filipão, todo mundo sabia, não tinha muita escapatória para esse jogo. Nós já vamos até falar também da sacanagem do jogo que é esse jogo contra a Bolívia. E ele já tinha declarado que iria convocar apenas jogadores que atuassem no Brasil. Dito e feito, convocou jogadores que atuam no Brasil. Já tinha também adiantado que alguns jogadores seriam poupados para que clubes não fossem prejudicados na Libertadores da América, no que aliás fez muito bem. O problema maior foi o critério que ele utilizou, a meu ver descabido, porque não há a necessidade de se fazer isso nesse momento. Pelo contrário, a necessidade é outra, né? É de encontrar jogadores que possam suprir o local e a vaga de gente que não está jogando absolutamente nada. O Brasil vem de resultados ruins, né? Não só na gestão do Filipão, como também na anterior do Mano Menezes. Então, a grande questão é para que, qual é o ganho que vai ter convocar jogadores sub-20 nesse momento. Não há explicação, porque fazer esses jogadores estagiarem nesse momento, porque é um estágio na seleção brasileira, eles só vão voltar a ser convocados se forem depois de 2014. Quer dizer, e alguns deles, aliás os 4, né? Os 4 participaram daquela fracassada foi agora no começo do ano, aquele torneio sul-americano que o Brasil conseguiu ser eliminado na primeira fase, num grupo que tinha Venezuela e Peru. Então, nem por prêmio, nem por merecimento eles estão lá. Então, o Felipão errou em consultar o Galo também, que foi acusado pelo lateral Lúcio de pegar dinheiro para poder escalar jogador, entre eles esse lateral esquerdo aí, que foi convocado, que andou dizendo também que só não jogou no Corinthians porque não deu propina lá para os diretores, né? Andou insinuando isso, o que, convenhamos, pelo que a gente conhece do Corinthians, pode muito bem ser verdade, mas o Felipão errou. Esse goleiro do Corinthians, por exemplo, convocado, é o 4º goleiro, não joga há um tempão, jogou nessa seleção que foi muito mal no Sul-Americano, e quando foi exigido de fato na Copa São Paulo de Juniores, a que o Corinthians venceu, né, no ano passado, em 2012, ele jogou muito bem os joguinhos da Copa São Paulo, que a gente sabe que é contra o Três Teta Futebol Clube, contra o ninguém, e o clube vai levando com a barriga. A Copa São Paulo só afunila mesmo com equipes razoáveis da semifinal para frente. E na final, que é quando se esperava bastante do Matheus, ele refugou. Pediu para sair quando estava jogando mal, e ele não estava bem no jogo,
E muita gente no Parque São Jorge até hoje não sabe que contusão ele teve para pedir para sair, porque não foi diagnosticado absolutamente nada. Então, Felipão, a meu ver, estranha a convocação. Felipão que tem que entender que, além desse equívoco, eu considero um equívoco, eu não tenho nenhum motivo ainda para acreditar que o Felipão está tendo esquema com o empresário, espero que não tenha, nunca soube que ele teve, não há provas de que ele teve, diferente do Mano Menezes, que é um treinador claramente promíscuo com essa gente, né? O Felipão, com Carlos Leite, com outros empresários ligados ao empresário Carlos Leite, que é o empresário do Mano Menezes, convocou diversas vezes para agradar algumas pessoas que não beneficiaram em nada a seleção brasileira. Bom, vamos aqui a lista dos convocados do Felipão, vamos dar uma analisada rápida. Por exemplo, Jefferson e Matheus no gol. Matheus nós já falamos, o Jefferson é justo. Eu acho que o Felipão, no restante da lista, ele até mandou bem. Você pode até discordar de um ou outro nome, mas nada que seja muito grave assim. O Jefferson, por exemplo, é um jogador que merece sim a convocação. Ele tem que explicar a falta de laterais, né? Laterais direitos, né? Porque ele convocou 2 esquerdos aqui que eu quero ver quem é que vai jogar na direita, né? O André Santos, estão dizendo até que a convocação do Douglas pode ter sido engano, que ele ia convocar o do São Paulo. O que a gente não duvida nada vindo da CBF. Bom, André Santos, que joga no Grêmio, é um jogador problemático. Para esse joguinho contra a Bolívia, dá para colocar ele. O Douglas nós já falamos, os zagueiros Dória do Botafogo, esse é um bom zagueiro, um zagueiro até promissor. Vamos ver como que vai se portar na seleção, embora a gente não sabe nem se vai entrar, que a zaga titular deve ser, sem dúvida nenhuma, Dedé do Vasco e Hever, jogadores que já vinham sendo convocados. Os volantes Paulinho e Ralf do Corinthians, né, que dentre os que jogam no Brasil justificam sim as convocações. O Jean do Fluminense, que é um bom jogador, e o Arouca do Santos, que acaba de ser cortado por contusão. Contusão, Arouca não vai para a seleção brasileira. Então, o Felipão já disse que não vai convocar ninguém para o lugar. O meio de campo deve jogar com Paulinho e Ralf de titulares. Os meias Ronaldinho e Jadson são justificados pelo futebol. O Ronaldinho pelo passado, mais do que o presente. O presente está razoável, não está jogando que nem jogou no ano passado, mas é um teste, né? O Felipão quer um líder para a seleção. Já testou o Kaká, vai testar o Ronaldinho. O Jadson vem atuando bem, não é um jogador para jogar na seleção brasileira principal, mas para na seleção brasileira dos jogadores que atuam no Brasil, até que cai bem. E no ataque, esse Leandro do Palmeiras faz parte do Sub-20. O Alexandre Pato do Corinthians é um teste, vem jogando bem quando atua aqui no Campeonato Paulista. Resta saber se é parâmetro, né, se realmente ele vai atuar bem pela seleção brasileira. Leandro Damião, que é um jogador que sempre foi convocado. Osvaldo do São Paulo, esse sim é um jogador a nível de jogar na seleção brasileira principal. É um jogador que tem que ser melhor observado pelo Felipão. É um ponta à moda antiga. Sabendo explorar bem o Osvaldo, o Felipão pode ter uma alternativa excelente para jogar em contra-ataque ou até para abrir defesa que estiver muito fechada. E o Neymar, que é unanimidade, embora não esteja jogando o que vinha jogando nos últimos tempos, mas o Neymar é impossível você deixar ele fora de qualquer convocação. E que coisa, hein? O Matheus, esse Matheus do Corinthians que foi convocado, tal, a gente já falou sobre o assunto. Ele, no ano passado, no dia 29 de março de 2000, olha o que o Felipão foi arrumar pro Marinho, hein? Ele foi o rapaz do episódio da medalha, né? Da medalha que o José Maria Marinho surrupiou a medalha em pleno palanque da Copa São Paulo de Juniores, a medalha que o Corinthians tinha ganho de campeão do torneio. E quem ficou sem medalha foi justamente o goleiro Matheus. E o Felipão convocou ele, acho que involuntariamente, sem pensar nisso, evidentemente, não faria essa afronta ao presidente da CBF, pelo menos creio que não. Mas na época que aconteceu, o Matheus deu uma declaração contra o Marinho, que, se ele pensasse bem, olha o que ele disse. Ele sabe que errou, o Marinho, né? O que ele fez não foi legal, mas tudo bem, a medalha é uma coisa simbólica apenas, não tem problema, mas ele sabe que errou. O José Maria Marinho deve estar com o fígado absolutamente retorcido nesse momento, hein? A gente sabe muito bem que esse tipo de gente
fica pé da vida com a verdade. E o Marinho, que olha bem o nível dos dirigentes do futebol brasileiro. O Marinho estava recusando, há um ano ele recusava fazer um amistoso contra a seleção da Bolívia. Esse amistoso que vai ser disputado agora no sábado estava sendo recusado pela CBF. Porque o amistoso, na verdade, era para poder beneficiar os jogadores da seleção boliviana que em 1963 eles venceram a maior conquista da história da Bolívia, que foi o Campeonato Sul-Americano de 63. Jogadores que estão passando por dificuldade, seria a renda revertida para eles. O Marinho malandro, assim que descobriu a repercussão, que estava uma repercussão grande na morte do Kevin, ligou pro pessoal da Bolívia e falou, não, vamos fazer um amistoso. Aí manda uma notinha para a imprensa dizendo que o amistoso ia ser revertido para a família do Kevin, um garoto que foi assassinado na Bolívia. Só que na Bolívia ninguém sabe disso. A Bolívia, o pessoal acredita que o amistoso é exatamente pro pessoal de 63. A família do Kevin só foi avisada agora há pouco, na tarde. Agora à tarde foi avisada a família do Kevin às pressas, depois que a imprensa do Brasil soltou a informação. Então, aí a família do Kevin vai pro estádio e não tem a menor... não tem como saber nem se vai receber alguma coisa ou que percentual que vai receber, porque já não é a renda toda. Boa parte da renda vai ser descontada, segundo disseram, para os custos, né, do amistoso. A maior parte deve ser para o pessoal de 63, porque o amistoso era para isso. Vamos ver quanto é que vai sobrar para o Kevin. O pessoal não tem a menor decência, né? O cara se utilizar de um jogo que era para outro fim, para poder se engrandecer como bom samaritano. Esse é o José Maria Marinho. Mas não é só ele, não. O parceiro dele, o Marco Polo Del Nero, tem um cara dentro da Federação Paulista, o nome dele é Fernando França. Ele é o gerente do TI. TI é a computação, né? É o sistema de computação da Federação Paulista de Futebol. O Del Nero colocou esse cara para cuidar também da computação da CBF. Só que ele fez um esqueminha lá que ele da sala dele consegue acessar os computadores da CBF e inclusive locais que ele nem deveria ter acesso. Ou pelo menos oficialmente não tem, né? Oficialmente, né? A gente sabe que tem. E esse cara, esse Fernando França, segundo dizem, né, as investigações, é um dos responsáveis também pela contratação do sistema de espionagem que Marco Polo Del Nero acabou sendo até detido recentemente, que responde a processo, está sendo investigado, em que descobriu-se que ele investigava, além de alguns dirigentes de federações, investigava também a sua própria namorada, uma menina muito bonita, por sinal, com medo de levar, né? Todo mundo sabe, e até provável que isso fosse acontecer mesmo, porque é desproporcional o casal, vocês entendem o que eu quero dizer. E o que acontece? Depois que começaram essas revelações dos áudios de José Maria Marinho, que contou muita coisa, inclusive num dos áudios, ele conversava com um rapaz da BWA, existe uma suspeita na Federação Paulista de esquema da Federação com a BWA, com relação à modificação de dados das catracas. Ou seja, arrumaria um jeito da federação lucrar mais do que deveria e os clubes menos. Tudo em sistema de informática. E o Marinho, justamente num desses áudios, diz que o Del Nero pode ser preso. Fala com o cara da BWA se o cara da BWA continuar dizendo o nome dele por aí. É tudo muito estranho. E a gente começa a acreditar que esse rapaz, o Fernando França, ele vem sendo utilizado para outras coisas, porque havia uma postagem do blog do Paulinho de 2009, que eu resgatei e publiquei no blog hoje, em que a federação havia cometido um equívoco na informática, e justamente é esse rapaz, o Fernando França, que cometeu, e que havia dado um cartão amarelo a mais no sistema para o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni estaria suspenso de uma partida do São Paulo. Isso foi descoberto e depois a federação disse que foi um erro e tudo mais. Olha quantos erros desses será que não passaram batidos, hein? É bom para a gente poder analisar. Eu acho realmente muito estranho. E por falar em áudio de José Maria Marinho, saiu um novo áudio do Marinho, em que o Marinho trata
os presidentes de federações pelo Brasil afora como se fossem mendigos, dizendo que compra eles com prato de comida e com garrafinha de uísque. Uma vergonha, né? Tivessem decência, os presidentes de federações, todos eles teriam que emitir notas oficiais agora de repúdio ao que disse o Marinho para o seu interlocutor. Vocês vão escutar agora, para vocês terem a ideia de como funcionam as coisas na CBF e principalmente como o Marinho trata as pessoas que estão ao redor dele. Olha que coisa, vê se não parece com a máfia. Vamos aqui colocar para vocês escutarem, vocês vão prestar bem atenção. Para deixar tudo bem parado, eu mandei fazer o jantar com os caras amanhã e pego o avião com amanhã mesmo para jantar com eles. Sempre o Ricardo sempre fazendo uma churrascaria, eu mandei inovar, mandei fazer mesmo que gaste mais, mandei fazer no gelo. Vamos agradar esses caras aí, mostrar que estavam pensando melhor. Mandei comprar uísque, manda umas garrafas aí, pô. E falei pro Osório, né, Osório, vamos montar, vamos preparar bem esses caras para segunda-feira não temos nenhuma surpresa. Se tiver algum dissidente, porque eu que vou presidir, né? A gente não faz mal, mas já no jantar de amanhã já vamos aproveitar para conversar todos eles. Quando for segunda de manhã, todo mundo já está orientado. O Ricardo não fazia isso. O Ricardo deixava coisa para conversar na hora, não é improvisação. Às vezes já o teatro, já na véspera, cada um tem que fazer o seu papel. Vamos ver quem é que não vai deixar levantar a questão de ordem, quem é que vai pro pau, as coisas que você a gente já tem vamos dizer, mais ou menos um raciocínio do que eles poderiam apresentar, até o negócio de vício, tá entendendo? Eu vou fazer um apelo. Então, todas as cautelas possível e inimaginável, eu estou cuidando para não ver não ter nenhum furo na coisa. Eu fui a primeira vez nesse gelo. O aspecto local é totalmente diferente da churrascaria que eram feitas as coisas. Tem que dar tempo para comer para os caras para não te agredir. Meu Deus, tem que dar de comer para os caras não te agredirem. Pois é realmente extremamente baixo. E tão cara de pau é o senhor José Maria Marinho, tão cara de pau, que ele teve a capacidade de desmentir para as pessoas próximas a ele de que era sua voz. Escandaloso, né? A voz do Marinho é inconfundível, mas ele desmentiu. Ele procurou algumas pessoas próximas e disse: não, essa voz não é minha, eu vou processar os que estão publicando, os que estão divulgando. Olha, eu acho que o senhor José Maria Marinho deveria fazer mais. Ele deveria pedir um inquérito policial. Vá até a delegacia, registre um boletim de ocorrência, peça apuração e, principalmente, peça uma perícia na voz. Só que ele tem que se comportar de maneira digna, se é que consegue. Ele tem que, assim que for divulgado o laudo, se o laudo lhe for favorável, que toda a imprensa fique de joelhos e lhe peça perdão. Agora, se o laudo constatar o que todo mundo sabe que vai constatar, porque é de fato a voz de José Maria Marinho, se for constatado oficialmente do jeito que ele quer, que ele se retire da CBF e do COL, né? Que se retire e suma da vida pública brasileira para todo sempre, porque realmente é um vexame. É um vexame o Brasil ter esse tipo de gente atrás de coisas tão importantes. O Vitor Mancha pergunta aqui para onde vai esse dinheiro. É pro bolso de poucos, viu, Vitor Mancha? Bolso de poucos. Pro nosso é que não é. E por falar em dinheiro, olha só quanto ganhou o nosso aqui, um dinheiro justo, né? Um dinheiro merecidíssimo. Veja quanto ganhou o nosso Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo para correr 150 metros nas praias do Rio de Janeiro, precisamente na praia de Copacabana. O Usain Bolt ganhou um cachezinho de R$1 milhão. Olha, 1 milhão para 15 segundos de trabalho. Realmente um salário tentador.
E para finalizar aqui o assunto da CBF, antes da gente partir para a rodada de hoje da Copa Libertadores, só para constar, né, o chefe de delegação da seleção brasileira nesse jogo contra a Bolívia, esse jogo fajuto, a gente já explicou por quê. Fajuto até dentro de campo, porque é a seleção brasileira B jogando contra a Bolívia, que é uma seleção Z do futebol mundial. Fernando Capês, ex-promotor. Fernando Capês é o chefe de delegação da seleção brasileira, né? Nada mais adequado. Gente que se entende. Fernando Capês e José Maria Marins. Fernando Capês, que era tratado quando atuava na promotoria como promotor incapaz. O pessoal deve saber o porquê ele chamava assim. Bom, hoje, Libertadores da América, teremos daqui a pouquinho, hein? 22 horas. 22 horas o jogo do Galo. Galo Atlético Mineiro contra o Arsenal. O Atlético Mineiro que faz uma campanha belíssima, né, na Libertadores, 100% de aproveitamento, é favorito absoluto para esse jogo e pode ainda ajudar o São Paulo, hein? São Paulo que está em situação um pouco mais complicada no grupo, vamos dar uma olhada aqui. O Atlético Mineiro já está classificado, 12 pontos, né? São 4 jogos e 4 vitórias. O São Paulo está empatado com o Arsenal Sarandi, que o Atlético pega hoje, em 4 pontos. E o The Strongest, que o São Paulo enfrenta amanhã na altitude, um jogo dificílimo, tem 3 pontos, podendo até ultrapassar o São Paulo em caso de um revés São Paulino. Então, o Galo joga por ele e joga pelo São Paulo. E eu acho que o São Paulo deu sorte, viu? Que a chance do Atlético perder ponto aqui é remotíssima. Bom, o árbitro da partida vai ser o Henrique Cáceres, do Paraguai. O jogo vai passar na TV Globo de Minas, a Globo do Brasil inteiro vai passar o jogo do Corinthians, e na Sport TV. A escalação provável do Atlético Mineiro é Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Hever e Richarlison. Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho Gaúcho no meio de campo. E 3 atacantes, hein? Diego Tardelli, Jô e Luan. Treinador, todo mundo sabe, é o Cuca. O Arsenal vai de Campestrini, Gerlo, Lopes, Braguieri e Pérez. Carboneiro, Marconi, Ortiz e Aguirre. Celis e Furk. Que nome que dá para confundir. O técnico é Gustavo Alfaro. Esse é o Galo que está tranquilo, totalmente à vontade na Copa Libertadores. Enquanto isso, o Corinthians tem um compromisso dificílimo, logo mais também às 10 horas, né? Corinthians que joga numa altitude de 2.600 metros, não é nada fácil. O Guerreiro não joga, tem o desfalque do Guerreiro. Corinthians que ocupa a segunda colocação do grupo, com 7 pontos. Está atrás do Tijuana, que tem 9. O San José tem 4, mas o San José não põe medo de ninguém. E o Milionários tem 3. O Milionários é uma equipe fraquinha também, mas a altitude pode modificar as coisas. O Corinthians tem time sim para poder vencer até na altitude, mas tem que saber como se portar, não é nada fácil realmente. O Corinthians, se vencer, praticamente classifica, né? Mas se perder, fica numa situação um pouquinho mais apertada. Não digo até que o Corinthians, mesmo perdendo, pode classificar, mas o Corinthians se aperta um pouco mais na classificação. O árbitro do jogo vai ser o Saul Laverne, da Argentina. O estádio é o El Campín. O Milionários já está escalado. O Milionários vem para campo com Delgado, Ochoa, Roman Torres, Iturriade e Martinez. Ortiz, Otálvaro, outro Ortiz e Ramírez. Moreno e Renteria. O treinador é Hernan Torres. O Corinthians tem a escalação provável de Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos. Como tá jogando bola esse Gil, hein? O Cássio, para mim, continua sendo uma incógnita. Para ser bonzinho com ele. Defendeu muito nos jogos decisivos, mas é um goleiro, a meu ver, de médio. É um goleiro médio. Não vou exagerar também. Um goleiro médio. Ralf, Paulinho, Danilo e Romarinho. Time ofensivo, hein? Emerson Sheik e Alexandre Pato.
Emerson Sheik e Alexandre Pato no ataque. Emerson Sheik costuma jogar muito bem os jogos de Libertadores da América. Sabe que esse jogo do Corinthians, o Corinthians se classificando nessa fase de grupos, o Corinthians vai para o seu 17º mata-mata na história da Libertadores. Tem aqui um apanhado de todos os jogos do Corinthians de mata-mata. O Corinthians que sempre teve problema, né, quando disputou jogos decisivos em Copa Libertadores, menos nesse último ano, é claro, de 2012. Vamos lá. Em 91, o Corinthians disputou o seu primeiro mata-mata na Libertadores da América. Foi eliminado pelo Boca Juniors. Primeira partida na Argentina, Boca Juniors 3, Corinthians 1, com Batistuta e tudo dentro de campo. E no jogo de volta, Corinthians 1, Boca Juniors 1 no Morumbi, abarrotado de gente, jogava ainda o Neto. Depois, em 96, também nas oitavas de final, só que dessa vez o Corinthians se classificou. O Corinthians bateu o Espoli do Equador por 3-1 fora de casa e depois venceu no estádio do Pacaembu por 2-0. Em 96 ainda, na outra fase, foi eliminado pelo Grêmio ao perder no Olímpico, perder em casa, né? Perdeu em casa por 3-0 no estádio do Pacaembu, depois venceu no estádio Olímpico por 1-0. Voltou a disputar com aquele timaço, né, que foi campeão do mundo, que tinha Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, voltou a disputar nas oitavas de final, um mata-mata em 99, contra o Jorge Wilstermann da Bolívia. Empatou fora em 1-1, depois venceu em casa por 5-2. E foi eliminado nas quartas de final pelo Palmeiras. Palmeiras 2-0 no primeiro jogo, Corinthians venceu 2-0 o segundo e perdeu nas penalidades por 4-2. Em 2000, já campeão mundial de clubes, o Corinthians se classificou nas oitavas de final de 2000, vencendo o Rosário Central da Argentina. Perdeu o primeiro jogo por 3-2 na Argentina, venceu por 3-2 em São Paulo e depois ganhou nas penalidades por 4-3. Passou pelo Galo, hein, nas quartas de final, empatando em 1-1 em Minas, depois vencendo no Pacaembu por 2-1. Aí veio mais um fatídico jogo contra o Palmeiras, em que venceu o primeiro jogo por 4-3 e perdeu o segundo jogo por 3-2, perdendo também nas penalidades por 5-4. Aí veio 2003. De 2003 para frente são todas eliminações na primeira fase, nas oitavas de final. Em 2003 perdeu pro River Plate por 2-1 na Argentina, depois perdeu novamente no estádio do Pacaembu por 2-1. Em 2006, mais uma vez surgia o River Plate para poder ganhar do Corinthians. River Plate 3-2 no primeiro jogo na Argentina e ganhou de 3-1 no estádio do Pacaembu. Depois, em 2010, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. O Flamengo tinha uma equipe até fraquinha naquele ano. O Flamengo venceu por 1-0 no Rio de Janeiro e o Corinthians venceu por 2-1 no estádio do Pacaembu, mas o gol fora do Flamengo lhe deu a classificação. Em 2011, né, um dos maiores vexames da história do Corinthians, na pré-Libertadores, o Corinthians empatou com o Tolima em 0-0 no estádio do Pacaembu, depois perdeu fora por 2-0, e 2012, aí sim, somente alegrias. Nas oitavas de final, o Corinthians empatou com o Emelec em 0-0, ganhou de 3-0 no Pacaembu. Nas quartas de final, empatou com o Vasco em 0-0 no Rio, depois venceu por 1-0 no Pacaembu, naquela defesa fantástica do Cássio, né, uma das maiores defesas da vida dele, e depois teve aquela do Mundial. Na semifinal, uma semifinal duríssima contra o Santos de Neymar, Corinthians venceu por 1-0, depois empatou em 1-1 no segundo jogo, e a belíssima final contra o Boca Juniors, que o Corinthians venceu. O Corinthians empatou na Argentina em 1-1, um jogo dificílimo, né? O Corinthians parecia estar com tudo perdido, aí o Romarinho Salvador fez o gol de empate, e na final Emerson Sheik decidiu o jogo, foi o grande nome do jogo. Corinthians 2, Boca Juniors 0, o Corinthians ganhou a Libertadores da América naquele ano. Vamos aqui pro Twitter, vamos ver. Ó, Nelmo Prates, hein? Seja bem-vindo, Nelmo Prates. Nelmo Prates sempre aqui conosco também, dá boa noite. Pergunta, por que será que o Jorge Henrique perdeu a posição de titular? Acho que o Jorge Henrique, o Tite ele tem realmente bastante alternativa, né, para escalar o time. E o Jorge Henrique, ele funciona muito bem numa posição em que ele possa fechar o meio de campo, mais ou menos como jogava o Zagallo, né, na Copa de 58, o Mazinho na seleção. O Jorge Henrique funciona bem nesse tipo de sistema. O Jorge Henrique já não rende tanto quando o time precisa atacar muito.
Então eu acho que por isso que o Jorge Henrique perdeu a posição de titular. O Nelmo disse que esse jogo contra o Boca que nós falamos em 91, ele foi, eu também fui. O Neto perdeu um gol cara a cara. Será que o Mané da Carne naquela época já reinava no Parque São Jorge? O Mané da Carne já era das categorias de base. Ele e André Sanches faziam a farra, desviando o jogador na categoria de base. O Mané da Carne que está no Corinthians desde a época do Vicente Matheus, tá? Mais de 30 anos lá, infernizando o clube de Parque São Jorge. O Nelmo está dizendo isso, evidentemente, porque hoje o Neto puxou o saco redondamente do senhor Mané da Carne quando viu que o Mané da Carne estava descendo do ônibus do Corinthians, o que é realmente uma vergonha. O Rogério Ceni viajou para o jogo que o São Paulo vai enfrentar agora, viajou para a Bolívia. São Paulo pega o The Strongest em La Paz. Rogério Ceni vai fazer o teste no vestiário, mas tudo indica que vai jogar, viu? O próprio Rogério está deixando a torcida do São Paulo esperançosa, mas o Lúcio, que sentiu o tornozelo, está fora o Lúcio. São Paulo que vive ainda aquele inferno interno, né, entre os jogadores por causa da demissão do Rozan. O Rozan foi demitido e até hoje as pessoas não se acertaram no departamento de futebol do São Paulo. A justiça obrigou ontem o filho de Pelé, o Edinho, a dar, né, 30%, o Santos vai ter que descontar na folha 30% do salário, para que ele quite dívidas de uma empresa que ele tinha no ano 2000 e pouco, né? A Mundo Radical Produções e Eventos Limitada. E deu calote num monte de gente, e o juiz, uma decisão belíssima, disse que a conta salário do Edinho poderia ser mexida porque o saldo não era movimentado e, pelo contrário, era investido em vez de ele pagar os credores. Realmente lamentável. Bom, estamos aqui quase no final do programa, vamos acelerar, pedindo desculpa para o ouvinte, porque realmente o tempo urge, e já vamos para as pelejadas, hein? Pelejadas do nosso Luiz Mateuso Júnior, um momento sempre aguardado, né, do MediaCast Esporte Clube. Vamos aqui soltar a vinheta das pelejadas. As pelejadas. As pelejadas. As pelejadas. Dia 3 de abril, hoje nós estamos em 2013, evidentemente, mas é dia do atuário, dia também de São Xisto I, pelejadas de Luiz Mateuso Júnior, fisioterapeuta, nosso ouvinte na Rádio MediaCast. Dia também de São Ricardo, dia de São Luís Scrosop, dia de São Ricardo de Chichester. Olha, vou ser honesto, o nosso ouvinte eu não sei nem quem é. Aliás, a grande maioria das pessoas citadas. Agora sim a gente começa a conhecer os aniversariantes ou as pessoas importantes desse dia. Por exemplo, em 1924, nascia um dos maiores atores de todos os tempos, já falecido, Marlon Brando, o inesquecível Don Corleone de O Poderoso Chefão, também um sindicalista de Sindicato dos Ladrões. Nascia em 1924 em Omaha, Estados Unidos. Nascia também o divino Ademir da Guia, em 1942, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. O comediante Ed Murphy nascia em 1961 em Nova York, no Brooklyn. Ed Murphy, que foi nos anos 80 top de bilheteria total no mundo, com seus filmes. Hoje já está com a carreira um pouco mais derrubada. O nome dele de verdade é Edward Regan Murphy. Nascia também em 1964 o ator Maurício Matar. O nome dele é Maurício Matar Kirk de Souza. Nascia em 1964 no Rio de Janeiro. Hoje é aniversário de fundação de uma importante equipe do futebol mundial, hein? Aniversário do Boca Juniors. Boca Juniors fundado em 1905, Boca Juniors da Argentina. Em 1917 foi fundado também o Maruinense do Sergipe. Em 1955, esse aqui é uma homenagem para o nosso André Sanches do Corinthians. A gente falava que o Mané da Carne desviava jogadores da base do Corinthians no início dos anos 90 e desviava com André Sanches. E um dos desvios foi comprovado pelo blog do Paulinho para o Palmeirinha de Porto Ferreira, que aniversaria hoje, fundado em 1955.
fatos importantes destacados pelo nosso Luiz Mateoso Júnior. Em 1961, viajando de Antofagasta para Santiago, no Chile, a equipe local do Green Cross sofreu um acidente aéreo na Cordilheira dos Andes e ao todos 24 tripulantes morreram, inclusive jogadores do time. Em 1977, com uma vitória por 2-0, o Atlético Mineiro impediu que o Cruzeiro repetisse a façanha de ser pentacampeão mineiro, como fez de 65 a 69. E em 1994, São Paulo e Botafogo decidiam em Kobe, no Japão, o título da Recopa Sul-Americana. O time de São Paulo venceu por 3-1 e se tornou bicampeão da competição. Bom, vamos aqui, os últimos minutinhos, a última tuitada de Nelmo Prates. Manda um abraço pro Mané da Carne, o Manuel Ramos Evangelista. Ele deve estar ouvindo o seu programa lá da Colômbia. É bem possível, ele não sai do blog. Bom, termina agora o MediaCast Sport Clube, agradecendo mais uma vez a grande audiência, né, dos nossos ouvintes, a participação do Igor Munarim, do Vitor Mancha, do Nelmo aqui no Twitter, das pessoas que estão escutando em todo o mundo a rádio MediaCast. Muito obrigado e até a próxima!